E aí, como é que vocês estão? Vocês sabiam que o jejum pode danificar o seu sistema imunológico? Pode aumentar a sua inflamação e, com isso, aumentar a probabilidade de eventos cardiovasculares? Pois é, eu também não sabia não. Mas o nosso querido Globo.com, dia 1º de março, soltou essa matéria aqui. Por que quem pula o café da manhã tem maior risco de doenças? Não me pule o café da manhã. Não quero ninguém tendo problema cardíaco aqui, hein? Mas antes de falar disso, com muita graça e muito humor, é só assim, né? Vou pedir para você se inscrever, tá? Se você já conhece o canal, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha isso para alguém que você conhece. E se você não chegou aqui de paraquedas, não conhece o canal, vou pedir para vocês, agora sim, vou pedir para você se inscrever e ativar o sininho de notificação, tá bom? Vamos lá, vamos falar dessa, perdão, vamos falar dessa polêmica matéria. Então, gente, isso foi um estudo, tá, publicado na Immunity, que a tradução seria imunidade, por pesquisadores da Escola de Medicina de Mount Sinai, lá nos Estados Unidos. Eles mostraram que o jejum pode comprometer o sistema imunológico e aumentar o risco para doenças cardíacas. O que aconteceu? O que eles falaram? Primeiro, eles começam de uma forma meio contraditória, na minha opinião. Porque os autores, eles falam que tem esqueci a palavra que eles usaram. Acho que está aqui. Eles falam que, eu queria falar essa palavra, há uma consciência crescente de que o jejum é saudável. Que de fato é saudável. Mas que temos que ter, ele diz que o estudo vai trazer uma palavra que é cautela. Tem que ter cautela em relação ao jejum, pois pode haver um custo sobre esse negócio de você ficar fazendo jejum. Achei meio contraditório, porque ele fala que na literatura científica, né, existe um crescente das pessoas, né, fazerem jejum, tem benefícios com isso, então a gente tem literatura científica mais a prática. Temos práticas bacanas em relação a isso, mas que tem que ter cautela. Tem que ter cautela por quê? Né? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês aqui. O objetivo é entender como é que o jejum, dos mais curtos em horário até o mais longo, afetava a saúde. O que eles fizeram? Dividiram dois grupos de camundongos, tá? Um grupo foi alimentado no café da manhã e o outro não tomou café da manhã. Depois eles analisaram amostras de sangue dos dois grupos, tá? Um grupo que tomou café da manhã e o outro grupo, eles pegaram o sangue imediatamente ao acordar, o que ficou em jejum, tá? Imediatamente ao acordar, depois de 4 horas e, por fim, 8 horas depois. O que eles viram? Eles viram que no grupo que os camundongos fizeram jejum, houve uma queda de um glóbulo branco, que faz parte da linha de defesa do nosso sistema imune, chamado monócito. O monócito ele faz parte de uma linha de defesa que a gente chama de sentinela. Ele fica ali no nosso corpo, viajando, rodando por ali. E ele tem algumas graduações. Por exemplo, o monócito, quando ele sofre ativação, me desculpe se tem algum imunologista assistindo, mas se eu não me engano, eu acho que é uma interleucina 4. Olha, é muito complicado o sistema imune e tem um tempo que eu estava estudando e eu lembro de ter escutado algo do tipo. Mas ele sofre uma ativação quando o sistema imune acha necessário, vamos deixar assim, eu não lembro se era uma interleucina chamada interleucina 4. Mas ele sofre uma ativação que ele passa para o tecido e ele vira macrófago. E o macrófago é uma célula muito importante e interessante. Ela tem 3 apresentações. Ela pode ser guerreira, ela pode ter uma ativação que leve a ela a ser combativa, ela combate a infecção, a bactéria, o vírus, seja lá o invasor que for. Ela pode também ter uma outra ativação, que ela funciona como limpeza, ela vai limpar o que a gente chama de imunocomplexos, ou seja, tem um campo de batalha ali, a pancadaria comeu solta entre o sistema imune e o patógeno invasor, e fica aquela reação ali, aquele lixo, aquela zona. O macrófago pode fazer essa limpeza. E a terceira função, ele pode funcionar de apresentador de antígeno. Vamos dizer que você cortou o pé e entrou um invasor ali.
O monócito pode funcionar assim como uma outra célula que a gente tem no corpo, chamada célula dendrítica. É a célula dendrítica ou célula apresentadora de antígeno. Ela pega um pedaço desse antígeno, chamado epítopo, vai rolando até algum linfonodo que tem ali um linfócito pronto para ser ativado. E aí vai ser linfócito T, linfócito B. Se for linfócito T, pode ser T helper 1, TH2, enfim. Não vou entrar nessa não. Mas só para vocês entenderem como é que funciona, como é que é a ramificação do sistema imune. Então, o macrófago ele pode ter essas três funções e é uma célula versátil importantíssima. Vem do monócito. Então, para vocês terem noção da importância de um monócito. Aí vamos continuar aqui. A queda desses glóbulos brancos, chamados de monócitos, aconteceram no grupo que fez a supressão do café da manhã. No grupo de roedores, né, dos camundongos que não fizeram, não tiveram esse problema. Eles viram que, ao acordar, os dois grupos tinham a mesma quantidade de monócitos. Só que, depois de 4 horas, os monócitos dos camundongos que estavam em jejum foram drasticamente afetados. Eles tiveram uma queda. Os pesquisadores que estavam falando aqui descobriram que 90% dessas células desapareceram da corrente sanguínea. E o número diminui ainda mais depois de 8 horas. Conforme vai aumentando o jejum, essa célula vai caindo. Enquanto isso, dos que se alimentaram normalmente, não houve essa queda. Tá? Os camundongos continuaram em jejum até alcançar 24 horas. Em seguida, eles foram alimentados. Isso fez, aí muita atenção nisso aqui, isso fez com que os monócitos adormecidos na medula óssea voltassem à corrente sanguínea de uma vez só, de forma muito abrupta. Essa rápida distribuição dessas células causou inflamação, minando o sistema imune do corpo. Ou seja, ao invés de proteger contra a infecção, esses monócitos alterados agora eram mais inflamatórios, tornando o corpo menos resistente no combate à infecção. Para comprovar esse achado, a equipe avaliou como o jejum seguido da alimentação afeta a capacidade dos camundongos de combater uma infecção. Após um jejum de 24 horas seguido de 4 horas de alimentação, eles infectaram os camundongos com uma bactéria chamada de Pseudomonas aeruginosa, que é a causa normalmente de pneumonia em hospital. Em comparação com os camundongos que tiveram livre acesso à comida, os camundongos que jejuaram morreram mais cedo e em maior número, aparentemente como resultado do aumento da inflamação dos pulmões. Nos experimentos, os pesquisadores descobriram que certas regiões do cérebro regulavam o comportamento dos monócitos durante o período de jejum. O jejum provoca uma resposta de estresse do cérebro e o sistema imunológico respondeu a esse sinal de estresse, chamando as células imunes para a medula óssea. E depois de comer, ou depois de se alimentarem, houve uma inundação da corrente sanguínea novamente. Isso ajuda os animais a conservar recursos em tempos de escassez. Eles falam, de acordo com os autores, esse é um dos primeiros estudos a indicar uma conexão entre o sistema nervoso e o sistema imunológico. Enfim. Mais pesquisas têm que ser feitas, enfim. Vamos lá agora aos pontos que eu quero pontuar aqui. Vamos lá. Eles falam aqui, os camundongos continuaram em jejum até alcançar 24 horas. Primeiro de tudo, gente, primeiro ponto importante. O jejum, a prática do jejum. Não, vamos voltar um pouquinho mais. Temos estudos em camundongos em relação ao jejum? Temos. Está aqui a prova. Temos estudos em jejum em humanos? Temos. Como é que foram os resultados de jejum em humanos? Foram benéficos. Melhoraram a resistência insulínica, melhoraram o sistema imunológico, melhoraram... Enfim, só de você mexer, melhorando o sistema metabólico da pessoa, a nível de resistência insulínica, você já fez uma revolução para o bem no corpo da pessoa. Mas eu vou falar desses estudos depois. Eu tive que falar deles agora para traçar um paralelo. Evidência científica em camundongos. Aqui. Evidência científica em modelos laboratoriais. Aqui. Então, camundongos está superior a um estudo in vitro. Como eu falei, vou deixar o izinho aqui quando eu falo vou deixar aqui o videozinho no card que eu falo do eritritol, tá? Que eu explico um pouco de evidência científica. Tem outros vídeos também, mas tem esse do eritritol que é bem recente, bem bacana. Eu tento explicar rapidamente ali. Então, assim, in vitro é em modelo animal, em modelo laboratorial. In vivo é modelo animal.
Então temos uma evidência superior in vitro. Antigamente o jejum era in vitro, agora nós temos em vivo. Mas temos em vivo em seres humanos? Temos. Então a gente tem outro nível de evidência científica, muito maior. Não tem nem comparação, tá? Mas vamos continuar aqui, vamos pontuar aqui possíveis questões para os quais esse jejum aqui, mesmo que fosse feito em camundongos, poderia ter um desfecho melhor. Primeiro de tudo, jejum de 24 horas. Qualquer pessoa que começa a fazer jejum, ela não começa fazendo jejum de 24 horas. Isso é muito importante dizer. O jejum intermitente, que é a forma clássica de você fazer jejum hoje, é um jejum que você tem como forma de executar, ele preconiza que você faça supressão de algum tipo de refeição. Normalmente é o café da manhã. Café da manhã. Faltou até a voz. E aí você suprime o café da manhã. Ou a janta, que é um estudo que eu vou mostrar daqui a pouco, que é bacana. Então, já começa por aí. Não se faz jejum de 24 horas. Tem gente que faz, tem gente que faz. Mas isso é gradativo. Perdão. Isso é gradativo. Não é de uma hora para outra. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Gradativo. Não é de uma hora para outra. E aí, para explicar esse segundo ponto, que explica os monócitos, por que eles inundaram o corpo dos camundongos e, ao invés de trabalharem a favor da imunidade dos camundongos, trabalharam contra, eu preciso traçar um paralelo com a minha área de fato, que é o metabolismo. O metabolismo é o seguinte, gente. Vamos dizer que você tem o hábito de comer de 3 em 3 horas certinho. Aí você tem aquele pensamento que é destrutivo, mas que todo mundo tem a sedução de tê-lo. Estou seguindo a dieta. Na noite anterior, eu comi uma pizza sozinho. Aquilo pesou mais na consciência do que na balança. Quer saber? Amanhã eu vou cortar carboidrato. Para compensar. Vou cortar carboidrato. Melhor, vou fazer jejum direto. Só vou comer no final do dia. E vou fazer o dobro de exercício físico. Sou malandro, pô. Vou compensar aqui o erro. Meu amigo, minha amiga, você entrou num buraco negro que ninguém deve entrar. Principalmente se seu objetivo é o ganho de massa, mas principalmente perda de gordura. Por quê? Eu vou tentar ser o mais sucinto possível. O seu corpo, quando você errou a dieta, ele entendeu isso como um alerta. Ele entende isso como um insulto. Só que você está comendo. O alerta é mínimo. Você aumentou a caloria que normalmente naquela refeição você não joga. Você coloca uma caloria menor. Você colocou muita caloria. Vai complicar o seu plano? Claro, porque você errou. Mas não é o fim do mundo. Agora, quando você, no final do dia, vamos pegar o exemplo. No final do dia anterior, você comeu muito. No outro dia, você desce a caloria drasticamente e ainda aumenta o gasto com exercício. Quando você for comer, isso vai trazer uma resposta muito errada do seu corpo. Porque nesse momento que você não come e treina loucamente, e corta carboidrato, ou faz jejum, seja lá o que for, mas mexe nesse balanço calórico matemático, o seu corpo ele entra em alerta. A próxima refeição que você fizer, que normalmente você não vai fazer na dieta, porque você acaba tendo um pouco de compulsão, salvo atleta, pessoa já experiente, não é desse tipo de gente que eu estou falando, mas normalmente você cria uma compulsão. Isso era muito dito como por que o jejum é ruim. Antigamente tinha muito isso. O jejum cria compulsão alimentar, por isso que não é legal fazer. Enfim, o que é uma falácia, porque o jejum tem que ser feito de forma decente, que é exatamente o que eu estou tentando trazer aqui. Quando você comer, o corpo vai absorver aquele bololô de informação calórica e vai armazenar. Isso trará impactos metabólicos ruins. Vai trazer péssimos, vamos botar assim, péssimos impactos metabólicos no seu corpo. E por que isso é ruim? Porque você vai desbalancear o que você já tinha trazido, vamos dizer assim, você já tinha trazido um certo dano na noite anterior.
você no que tentou compensar, você piorou. Agora, a sua testosterona vai ser produzida de forma errada, a sua insulina vai mexer muito, porque a sua glicemia vai variar muito. Isso é muito ruim. Isso terá impactos imunológicos. Eu não conheço paper científico que mostre em humanos que essa alteração que eles mostraram em camundongos, através desse exemplo que eu dei, possa alterar nossos monócitos também. Mas eu tenho certeza que terá impactos imunológicos. Porque se você vem comendo direitinho e de uma hora para outra você faz um jejum abrupto, isso impacta a sua imunidade. Isso é fato. Tá? Isso é fato. Então, assim, é o primeiro erro desse estudo. Tá? Primeiro, que já não é em humanos. Segundo, que já não é 24 horas que se faz um jejum decente. Tá? E aí ele fala um negócio aqui que eu achei interessante. Você tem uma imunidade que joga ao contrário. E aí ele fala, você acaba tendo monócitos que ao invés de lutar a seu favor, vão inflamar o seu corpo. Por quê? Porque agora você criou um problema. E um problema em grande escala. Você vai ter um problema agora que é piramidal. Como eu falei, você afeta seus hormônios, afeta a sua insulina, que é o hormônio mais intimamente ligado a essa resposta alimentar. Você afeta talvez até o seu sono, que você vai comer depois próximo de dormir de novo. Estou falando desse exemplo aqui, tá? Então você começa a ter uma cascata de eventos ruins, uma cascata de eventos alterados. Aí ele fala aqui, né, para comprovar esse achado, eles falam aí lógico, obviamente, a capacidade de combate à infecção depois que eles colocam essa bactéria que causa pneumonia em hospitais. Depois que eles colocam essa bactéria nos camundongos, através desse exemplo que eu dei aqui, vocês vão entender, né, o porquê desses achados deles em relação ao sistema imune. Mas tinha outro ponto aqui que eu queria falar, muito importante. Um ponto importante também é o seguinte: adaptação. Um jejum bem feito, gente, ele não é um jejum desse jeito. Foi como eu falei, ele começa um jejum um pouco mais tranquilo, e aí ele vai dando tempo do corpo se adaptar. Algumas células do sistema imune, eles se alimentam de glicose. Se eu não me engano, o monócito, ele se alimenta de glicose. Tá? Se eu não me engano. Alguns de aminoácidos, mais vitaminas e minerais, e outros de glicose. Quando você começa a fazer jejum, o jejum precisa ser feito com muita parcimônia, para que esse tipo de efeito não aconteça. Porque o seu corpo, como o carboidrato, como a glicose, na verdade, ela pode ser oriunda de outros elementos que eles não são glicídicos. Por exemplo, aminoácido, que forma proteína, pode gerar glicose, ácido lático pode gerar glicose, e parte da gordura também pode gerar glicose, como o glicerol. Quando você tem o triglicerídeo, né, o famoso triglicerídeo, ele é uma molécula de glicerol com 3 ácidos graxos. Quando você quebra essa molécula, passa uma lipase que quebra essa molécula, o glicerol pode virar glicose. Ele passa por uma série de mecanismos, de elementos, e vira glicose. Os ácidos graxos vão virar ATP, tá? Um processo chamado beta-oxidação. ATP é a sua energia de fato, sua moeda energética. Então, assim, conforme você vai fazendo jejum, você vai fazendo hipocaloria, o seu corpo vai aprendendo, naquele momento ali que você não comeu, a usar elementos do seu corpo para fabricar glicose. O que eu quero dizer com isso? Resumindo, um jejum bem feito, com tempo para o seu organismo se adaptar, ele vai obter alimento para o seu sistema imune com o passar do tempo, com o avançar da sua adaptação ao jejum. Por isso que esse jejum de 24 horas causou problemas. Provavelmente, se eles tivessem feito uma reintrodução alimentar antes, no período de 4 ou até mesmo em 8 horas, a resposta desse monócito não seria tão aberrante. Agora, com 24 horas, eles esperaram 24 horas para reintroduzir de uma vez só o alimento. E aí você tem uma hiperprodução reativa desse sistema imune, desses monócitos, o que pode momentaneamente causar essa exacerbação da resposta monocitária, né? Se essa palavra existe, dos monócitos. Mas isso é efeito agudo. Provavelmente, se eles tivessem feito tivessem colhido o sangue desses camundongos
depois dessa experiência, 24 horas de jejum e alimentação logo depois, e fizesse, por exemplo, 4 horas de monócito, 8 horas e 24 horas depois da reintrodução alimentar, talvez esses monócitos voltariam à sua função normal. Entende? Então, assim, essas nuances todas têm que ser entendidas. Porque quando você pega esses exemplos e transporta para o ser humano, não tem nada a ver. Nada a ver. Tanto que no próprio modelo animal eu propus aqui alguns outros desenhos nesse estudo, né, algumas outras metodologias, para mostrar para eles que talvez isso fosse um efeito agudo e com uma adaptação melhor, esse jejum poderia até trazer benefícios, né? Por último, ele vai falar que ele comenta sobre essa ligação entre o sistema nervoso e o sistema imune. Óbvio, isso acontece, mas mais uma vez, isso é uma adaptação metabólica. Quando você pega pessoas que são referências em jejum, que estudam o jejum há muito tempo, eles já passaram por esse processo, o corpo já se adaptou a esse estresse, a esse alerta que eu comentei ainda há pouco, e o corpo se adapta. O corpo tem uma capacidade adaptativa muito grande, gente, muito grande. E para terminar, eu queria mostrar aqui, esse vídeo já está gigantesco, mas é que eu gosto de explicar direitinho as coisas. Eu queria mostrar 3 estudos que mostram os efeitos, isso tudo, a matéria do Globo e esses 3 outros estudos eu vou deixar os links na descrição para vocês olharem. Tem um estudo que mostra que a alimentação precoce com restrição de tempo reduz o apetite e aumenta a oxidação de gordura, mas não afeta o gasto energético em humanos. Vocês vão ver no link que quem tiver interesse, eles chamam de ETRF, que eles chamam de alimentação precoce com restrição de tempo. Do inglês, o ETRF é Early Time Restricted Feeding, ou seja, alimentação precoce com restrição de tempo. É o que eles chamam de jejum. É esse modelo que eu falo para vocês, de suprimir ou o café ou suprimir a janta. Fazer esse tempo de ficar sem alimentar. Tá? O que eles acharam nesse estudo? A alimentação com restrição de tempo precoce não afetou o gasto energético de 24 horas. Apesar de um jejum diário mais longo, jejum intermitente, essa alimentação com restrição de tempo precoce diminuiu os níveis médios de grelina, que é um hormônio que traz fome, ou seja, melhorou no âmbito de saciedade, tornou a grelina, diminuiu os níveis médios de grelina e tornou a fome mais equilibrada, e tendeu a aumentar a saciedade, como eu falei, e diminuir a vontade de comer. A alimentação com restrição de tempo precoce também aumentou a flexibilidade metabólica e diminuiu o quociente respiratório não proteico de 24 horas. Ou seja, o que isso quer dizer? Flexibilidade metabólica. O que isso quer dizer? Foi o que eu expliquei. Eu estou repetitivo, né? Porque ele falou de uma coisa que eu queria fazer o link, mas eu não vou poder fazer o link, senão vai ficar difícil de explicar. Flexibilidade metabólica foi o que eu expliquei. O corpo tem a capacidade de gerar glicose, por exemplo, é uma forma de flexibilidade metabólica. Ele gera glicose de elementos não glicídicos. Ele tem essa capacidade, tá? Também vou deixar o link. Outro estudo, a alimentação com restrição de tempo precoce melhora a sensibilidade à insulina, a pressão arterial e o estresse oxidativo, mesmo sem a perda de peso em homens com pré-diabetes. Esse estudo, então, é sensacional. Ele viu que a alimentação com restrição de tempo precoce melhora a sensibilidade à insulina, melhora a função das células beta, que é onde produz a insulina, com sucessiva redução da pressão arterial e também do estresse oxidativo, reduz o desejo de comer à noite, o que pode facilitar a perda de peso, e mostrou que pode melhorar a saúde mesmo na ausência de perda de peso, ou seja, é um jejum que melhora seu metabolismo, sua saúde como um todo, sem precisar que você perca peso para isso, tá? Teve um último estudo aqui que inclusive comparou processos de achados laboratoriais in vitro, in vivo em camundongos e in vivo em humanos. O título do estudo é uma dieta periódica que imita o jejum, né? O inglês eles chamam de Fasting Mimicking Diet, ou seja, uma dieta periódica que imita o jejum. Ele promove regeneração multissistêmica, desempenho cognitivo e é aprimorado na saúde. Eles descobriram que pode rejuvenescer o sistema imunológico, reduzindo a incidência de câncer em camundongos. Vocês vão ver lá que o desenho é totalmente diferente desse. Promoveu a neurogênese do hipocampo,
e melhora do desempenho cognitivo em camundongos. Em meados de 2017, já tinha numa plataforma que normalmente as pessoas vão lá mostrar, espalhar ideias novas, chamada TED Talks, muita gente conhece. Tinha um cara chamado Mark Matheson, acho que é isso. Ele mostrava que in vitro ainda, né, evidência científica no início ali, mostrava que tinha a capacidade de regeneração de células de astrócito, se eu não me engano, que é uma célula importante do cérebro humano. O jejum poderia melhorar a regeneração, poderia promover a regeneração dessas células. Aqui a gente já mostra que em camundongos isso está sendo mostrado. Esse estudo é de 2019. Estamos avançando. Essa dieta que imita o jejum causa mudanças benéficas nos fatores de risco de doenças relacionadas à idade em humano. Então, gente, assim, em resumo, é um estudo que a gente chamou nossa atenção, vamos olhar, vamos dar uma olhada. Só que é um estudo que, primeiro que é em camundongos, e eu já mostrei aqui, acabei de ler 3 estudos, eu vou deixar o link na descrição, que o jejum em humanos tem efeitos maravilhosos. Quando, agora voltando ao estudo do Globo.com, quando não for feito dessa forma, de do nada você pegar camundongos, botar 24 horas em jejum, pensar um desfecho substituto, que é o que a gente chama de desfecho substituto, que são os pormenores do estudo, né? Rapidinho, desfecho substituto são os pormenores do estudo. Detalhes. Aumentou o HDL, diminuiu o colesterol, aumentou a inflamação, diminuiu a inflamação. Desfecho concreto isso aqui melhorou a desfechos como melhora do diabetes, diminuiu a morte, entendeu? Mas no processo tiveram problemas. Tá bom, mas no final, o desfecho concreto resolveu a questão? Resolveu. Isso é desfecho substituto, isso é desfecho concreto, tá? Enfim, eles pensaram um desfecho substituto ali, falaram que deu errado, que o monócito acabou agindo contra o corpo, mas a gente sabe, e eu aqui, enquanto falava com vocês aqui, mostrava o estudo para vocês, mostrei diversos outros desenhos que poderia melhorar esse desfecho, em que o monócito não ficasse absurdamente forte ou autoimune, né, agisse contra o próprio corpo. Então, assim, esse é o recado, tá? Jejum é bom? É bom. Tem evidência científica que sustenta isso em humanos? Sim, temos evidência que sustenta isso em humanos. Mas procure um profissional que saiba interpretar a sua saúde, interpretar os seus exames bioquímicos, interpretar o seu histórico. O que você fez no passado? O que você está fazendo agora? Por que você quer fazer jejum? Se você tem capacidade de fazer jejum, analisando todos esses conceitos que eu trouxe aqui agora, esses pormenores, né? Exame bioquímico e tudo mais, para saber se você pode implementar decentemente o jejum, para você ter o seu objetivo alcançado e não passar por esses perrengues que esses camundongos infelizmente passaram, tá bom? Então, gente, esse é o meu recado. Beijos e abraços para todos vocês. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.